propósito. Propósito. Na live anterior, olha que legal. Tô gostando dessa vida, amor. Na live anterior, nós conversamos sobre o quê? Sobre chamados. Existem 3 tipos de chamado. Você precisa entender uma coisa. O chamado é irrevogável. O que significa isso? Nada, nem ninguém, nem você pode impedir que ele aconteça. O primeiro chamado é o chamado de envio, o segundo chamado é o chamado para cumprir o propósito e o terceiro chamado é o chamado de prestar contas. O primeiro chamado, que é o chamado de envio, ele acontece no seu nascimento, na sua concepção, não no seu nascimento de parto, mas na sua concepção. Quando você é chamado à existência, você é enviado para uma família, você é enviado para um papai e uma mamãe, porque você é resultado genético do seu pai e da sua mãe. O plano original é que você cresça e seja nutrido fisicamente, espiritualmente e emocionalmente no seio de uma família, ok? Esse primeiro envio não é resultado nem da decisão do seu pai e da sua mãe, nem é resultado de você. É resultado de um plano maior que eu realmente acredito ser Deus. Para mim foi Deus que nos sonhou, que nos fez, que nos criou e que nos envia com um propósito específico. Você vai vivendo a sua vida, tá lá muito bem vivendo, tudo está acontecendo e de repente alguém vai te chamar e vai falar assim: Luma, Luma! E pode ser que você não entenda que esse chamado é para você cumprir algo específico e aí você se distrai e aí você não entende que tem algo específico que só você pode cumprir. Lide, quando que esse chamado acontece? Depende. Não tem uma data cronológica correta para esse chamado acontecer. O que eu posso te garantir é que quando ele acontecer, você vai estar preparado para cumprir. Só que pode ser que você não esteja preparado aos seus olhos, na sua percepção, muito menos na percepção do mundo, de quem está ao seu redor, das pessoas. Mas certamente, quando você ouvir esse chamado, você vai estar preparado, preparada. Qual é o desafio atual? É que as pessoas nem sabem que vai existir um chamado. E aí, quando ele acontece, as pessoas às vezes nem escutam, estão distraídos. Então eu tô aqui para te dizer que vai haver um chamado para cumprir o propósito. E quando ele acontecer, você vai estar pronto, ainda que não se sinta preparado para isso. E o meu objetivo aqui hoje é poder esclarecer sobre o propósito para você entender. Lide, por que você trabalha sobre a maior habilidade? Porque é através da maior habilidade que você realiza o seu propósito. Não adianta você saber qual é o seu propósito se você não multiplicar as habilidades que você recebeu para que isso aconteça. Entende? As habilidades é para que você realize, para que você materialize o seu propósito. O propósito para o qual você foi chamado. Lídia, a gente escolhe propósito? Não, a gente não escolhe propósito. O propósito ele vem registrado em você. E eu realmente acredito que o propósito ele não está registrado na alma, nas emoções, e sim no espírito, porque é no espírito que nós somos semelhantes a Deus. E se nós somos espírito e habitamos um corpo e possuímos uma alma, é no nosso espírito que nós carregamos a clareza do propósito. Por isso que é importante você se desenvolver espiritualmente. E se desenvolver espiritualmente não tem nada a ver com religiosidade. Espiritualidade é algo individual. Você precisa se conectar, se reconectar com uma força maior para que você receba essa nutrição espiritual, para que você possa exercitar o seu espírito. Acontece que nos dias de hoje fica muito desafiador para a gente exercitar qualquer coisa espiritualmente, porque existe uma confusão muito grande religiosa e também existe uma falta de tempo, uma falta de serenidade para a gente acalmar e poder perceber, ouvir o que está dentro da gente. Propósito é totalmente diferente de missão. Missão tem início, meio e fim. Propósito já nasce com você e vai com você até o fim.
Propósito não muda no meio do caminho. O que acontece é que você aprende a comunicar ele, você aprende a falar sobre ele, você aprende a sentir ele. E à medida que você vai sentindo o seu propósito, à medida que você vai tendo clareza de propósito, você vai aprendendo a comunicar mais clara, com mais clareza, vai sendo mais objetiva a sua comunicação em relação a ele, em relação ao seu propósito. Por exemplo, eu comecei a ter muita clareza em relação ao meu propósito com 12 anos, quando eu fui fazer programas de rádio. E pra mim ali foi um marco muito importante, porque ali eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo ali pro resto da vida. Só que o que eu queria fazer? Rádio? Não necessariamente. Eu queria conversar com as pessoas, porque foi com 12 anos que eu tive acesso ao maior número de pessoas e que eu pude conversar com pessoas desconhecidas abertamente, publicamente. E as pessoas ligavam pra rádio, não tinha WhatsApp naquela época, as pessoas ligavam pra rádio pra conversar comigo ao vivo na hora do almoço, e eu com 12 anos aconselhava essas pessoas. E era muito engraçado, porque o meu pai também fazia o programa de rádio, mas o meu pai é empresário, é político, nem sempre ele podia ir, e aí acontecia que, vez por outra, eu apresentava o programa sozinha. E aí era a maior diversão, porque as pessoas passaram a ligar pra falar comigo, pra perguntar pra mim. E o meu pai, ele passou assim, meu pai é assim, ele sonha alguma coisa, ele idealiza e depois ele delega. Por fim, eu praticamente terminei apresentando um programa de rádio sozinha e as pessoas, aquilo começou a criar uma vibração muito legal. Pra mim foi muito importante esse momento da minha vida, porque eu percebi, foi a primeira vez que eu tive clareza da minha maior habilidade, foi a primeira vez que eu percebi que aquilo ali era o que eu queria fazer pra sempre. O que eu queria fazer pra sempre? Conversar com as pessoas. Conversar sobre o quê? Conversar sobre a vida. E aí, obviamente, eu fui estudar, fui me capacitar e tô aqui conversando com você sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê, Lid? Porque propósito tem tudo a ver com a vida que você leva. O propósito é o que faz sentido pra sua vida. E adivinha só, quando eu vivo o meu propósito, além da minha vida ter sentido, a minha vida faz sentido na vida de outras pessoas. Eu começo a fazer de fato a diferença na vida de outras pessoas. E aí você pode parar nesse momento e se responder com toda sinceridade. A sua vida nesse momento faz sentido pra você? Se você responder sim, significa que você muito provavelmente está vivendo o seu propósito. Aí a segunda pergunta que você tem que se responder é o seguinte: a sua vida faz sentido na vida de outras pessoas? Dá sentido para a vida de outras pessoas? Se a resposta for sim, com certeza você está vivendo o seu propósito. Então isso é muito importante. Essas duas perguntas são um marco para a gente identificar propósito, para a gente ter clareza de propósito. Lid, é simples a gente descobrir o propósito? Particularmente eu acho que sim, mas precisa ter paciência. Por que precisa ter paciência? Porque você vai ter que mergulhar dentro de você e passar por um autoconhecimento. Você vai ter que se encontrar em você, se encontrar com você, como se você sentasse para bater um papo com você. E nem sempre as pessoas têm tempo, nem sempre as pessoas estão dispostas a fazerem isso. Mas adivinha só, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, as pessoas que mais fizeram sentido na vida de outras pessoas, foram as pessoas que pararam e seguiram o intuito do coração, a impressão que receberam dentro de si, e fizeram muito sentido na vida de outras pessoas, ainda que nadassem contra uma multidão, ainda que nadassem contra um sistema. Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá é um exemplo que eu amo ouvir, é um exemplo que eu amo dar, porque ela foi uma mulher extremamente fora do tempo dela e ela fazia coisas que não estavam no script, né? E aí ela não tinha uma imagem, né? Essa imagem glamurosa. Ela era uma mulher extremamente simples, se vestia de forma simples, não se manteve pela religiosidade, mas não deixou de viver a espiritualidade dela e cumpriu o propósito para o qual ela acreditava que nasceu. E é bem interessante porque quem acha, né? Hoje a gente estuda e a gente vê sobre Madre Teresa, e se você não for a fundo, você vai achar assim, nossa, para ela foi tudo muito simples, muito fácil. Não foi, porque ela estava indo contra vários sistemas. Então ela não deixou de lado aquilo que ardia no coração dela, mas ela também não entrava em tantos conflitos, mas ela não permitia que os conflitos aparassem, ela seguiu. E isso para mim é um exemplo maravilhoso. Pós-morte ela já foi santificada, já foi beatificada, mas na época a Igreja Católica não concordava com o que ela fazia e com a forma que ela fazia.
Então, no início da trajetória dela, ela sofreu muita perseguição, ela não foi confortável, sabe? E hoje, no nosso dia a dia, pode ser que não seja confortável também, assim como não foi naquela época. Então, o propósito, é importante você entender isso, que você vai sentir algo diferente. Se você tem insatisfação hoje, se você não está satisfeito com o que você está fazendo, se você não está satisfeito com a sua vida, muito provavelmente você não está vivendo o seu propósito. Se você não está fazendo sentido na vida de outras pessoas, muito provavelmente você também não está cumprindo o seu propósito. Outra coisa muito importante sobre propósito, e aí eu vou chamar alguém para conversar comigo, outra coisa muito importante sobre propósito é que o propósito, ele tem uma contribuição e ele tem um impacto. Então você vai contribuir de alguma forma e você vai impactar de alguma forma. A contribuição é o que você vai fazer, é aquilo que você vai realizar. E o impacto vai ser o legado que você vai deixar. É interessante porque é muito comum as pessoas conversarem comigo e as pessoas falarem assim, hoje eu recebi uma mensagem de alguém falando assim, nossa, depois que eu conversei com você, eu tô muito mais leve. Tem uma semana que eu conversei com você e eu tô muito mais leve. E essa pessoa foi conversar com os pais e os pais falaram pra ela, nossa, a gente não teve coragem de te falar isso, mas realmente não combina com você o que você estava acreditando ser o que combinasse. Por quê? Porque as pessoas acabam querendo se encaixar em uma forma. E acredite, não existe uma forma. O seu propósito é único, é personalizado. Não existe propósito igual no mundo. Deus é criativo. Deus te mandou com um propósito específico, determinado, para atingir uma quantidade de vidas. Então não tem jeito, você é o único que pode cumprir isso, não tem outra pessoa que pode cumprir. Logo, não vai ter uma forma que vai caber, logo não é como roupa, que eu tô com essa blusa e pode ser que eu empreste para uma amiga e fique tão bem nela quanto em mim. Mas propósito não é assim, é único, intransferível, irrevogável, ninguém tira de você e só você pode viver. Já falei sobre o impacto, já falei sobre a contribuição. E agora acho que a gente pode abrir para pergunta, né? Falei que se o propósito nasce com você e termina com você. Logo, o propósito não está baseado nem em dor, nem em prazer. Não é um momento de prazer, um ápice de prazer que vai definir o seu propósito e também não é um momento de dor profunda que vai definir o seu propósito. É algo que é muito maior do que uma dor ou do que um prazer. E é muito importante isso porque é muito comum eu atender pessoas que viveram momentos de dores profundas e que para ressignificar isso, tomam isso como seu propósito de vida. Acredite, por mais bonito que isso possa parecer ser, não é o seu propósito. O seu propósito é maior do que a sua dor. O seu propósito é muito maior do que o momento de prazer. O seu propósito é você. O propósito que você tem que cumprir é a sua própria vida. Então não faz sentido você nascer para dor, muito menos para um momento de prazer excessivo, sabe? Então a gente precisa pensar sobre isso. Pega aquilo que você acredita ser o seu propósito e você pensa assim, ó. É um momento de dor excessiva, é um momento de prazer excessivo. Respondendo isso, você vai ter clareza se é ou não é o seu propósito. Outra coisa pra gente finalizar e aí sim abrir pra pergunta, é quando você pensar sobre o seu propósito, é quando você se dedicar a entender qual é o seu propósito, você ser muito sincero com você. Você não se preocupar com o que o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com o seu filho, com o cachorro, periquito, papagaio, quem trabalha com você pensa ao seu respeito. E sim pensar assim, cara, o que faz sentido pra mim? Não se preocupa com o que os outros possam pensar ou com o que os outros vão achar em relação a você. Mas se preocupa assim, deixa eu ser sincero comigo. E aí tem gente que vai entrar nessa busca de propósito e vai fazer o quê? Vai se preocupar com cachorro, periquito, papagaio, pai, mãe, tio, tia. E aí acaba se perdendo no meio do caminho e não encontra o verdadeiro propósito por causa disso, tá? Simbora, vamos abrir pergunta? Vamos ver quem tá aqui. Deixa eu dar oi pra quem tá aqui. Vamos abrir pergunta. Ficou claro pra vocês? Quem tá aqui quer entrar comigo? Nossa, Idebrando, meu amigo, que saudade! Ontem nós tiramos na barra, a gente pensou em te ligar. Idebrando tá aqui, Magda tá aqui. Keila, tudo bom? Como você está? Magda, querida, quanto tempo? Lê, como você está? Cássio e Cláudia, bem-vindos todos, muito bom. Estamos conversando sobre propósito. Propósito é aquilo
que a gente vai trabalhar no AMA, que é o quê? Cumprir o propósito, o chamado de cumprir o propósito. Vai chegar um momento que você vai ser chamado para cumprir o seu propósito. E acredite, quando você for chamado, você vai estar pronto. Ainda que você não se sinta pronta para isso, como foi com vários exemplos da história e como foi com vários exemplos bíblicos. Vamos lá? Quem tem pergunta? Podemos virar? Como que a gente faz? E aí, quem tem pergunta? Ninguém, gente? Já posso então finalizar? Quem vai entrar comigo? Que hoje é live de terça. Alguém entra comigo para fazer pergunta. Quem tá preparado para entrar? Quem quer entrar? Simbora? Vê aí, amor, quem tá ao vivo. Alguém mandou mensagem? Alguém Tá mandou aí, perguntinha? você consegue ver, não. Ah, tá aqui no meu? Não, aí tá no meu, mas... Ah, aqui tá no seu, né? Uhum. Estou me sentindo ótimo essa semana, graças a você. Quem é? Leandro. Ah, Leandro, querido! Uma semana incrível. Só tá começando, hein? É muito bom. E logo, logo, Lê, você vai ter clareza de propósito, né? Aí que o negócio faz sentido mesmo. Quem quer fazer pergunta? Pergunta sobre propósito, pergunta sobre habilidade, pergunta sobre comunicação. E não. Nenhuma aí? Gente, então acho que é isso, né? Então acho que ficou claro. Vai ficar lá de dons e habilidades, não? Dons e habilidades são os próximos, né? Próximos que a gente vai falar. A gente vai falar sobre dons redentivos, o que significa isso, quais são os dons. É muito comum, quando as pessoas vêm fazer realinhamento pessoal comigo, realinhamento de comunicação, é muito comum as pessoas falarem assim, Lid, mas afinal de contas, o que é dom? Eu não sei o que é dom. Todo mundo tem dom? Sim, todo mundo tem dom. Então, a gente vai conversar sobre dons e vou pegar aqui que chegou perguntinha, e vamos perguntar sobre, e vou preparar uma live sobre habilidades também, certo? Para trabalhar na maior habilidade, a gente selecionou 16 habilidades, tá? E aí são habilidades naturais que todo mundo tem, uma mais forte que a outra. E aí, por que a gente decidiu trabalhar a habilidade? Porque a habilidade é algo que a gente consegue trabalhar em grupo, com grandes grupos, e a habilidade é ali que você começa a se achar. Quando você percebe as suas habilidades, é quando você começa a entender um pouco mais sobre você, tá? Lá vamos nós. Como eu ativo em mim o meu verdadeiro propósito? Lê, você ativa em você o seu verdadeiro propósito quando você para se conhecer. Porque o propósito, ele não tá fora, ele tá dentro. Por que muitos se distraem no meio do caminho? Porque ao longo da nossa vida, a gente cresceu aprendendo a olhar para fora. Então, a gente vai para uma escola, essa escola padroniza a gente, faz a gente ficar todo mundo sentadinho em fileira, um atrás do outro, coloca um uniforme na gente e a gente tem que ficar todo mundo, né, se sentindo igual ou parecendo ou comunicando igual, quando na verdade nós não somos iguais, nós somos o quê? Semelhantes. Por que nós somos semelhantes? Porque o nosso propósito maior é o mesmo, é o quê? É desenvolver a maior habilidade. Qual é a maior habilidade? Amar. Então, mas só que existe um caminho, cada um vai amar de uma forma e vai amar. Quando que você ama verdadeiramente? Quando você cumpre o seu propósito. Então, como que você vai ativar o seu propósito? Quando você parar para se perceber. Quando você parar e perceber o que você está sentindo por você, sabe? Não pelo outro, não para agradar pai, mãe, esposa, tio, filho. Não, o que eu quero fazer por mim, não por necessidades. Tem gente que escolhe profissão por necessidade financeira. Não vai dar certo. É improvável. Por quê? A pessoa vai ter sucesso, a pessoa vai ser um bom profissional, mas não vai dar certo dentro dela. Por que não vai dar certo dentro dela, Lídia? Porque ela escolheu com base em escassez. Ela escolheu com base em ganhar dinheiro. Ela escolheu com base não em se realizar, e não em cumprir um propósito, e não em fazer algo diferente, sim com uma base que é só financeira, por exemplo, ou com a base de agradar pai e mãe. Isso é temporário, é passageiro, tá? Como identificamos? Respondeu, Lê, quem for respondendo. E olha só, vamos combinar uma coisa, duas coisas.
Se fizer sentido pra você que tá ouvindo, dá coraçãozinho e coloque assim, ó, fez sentido, fez sentido. Essa é a nossa hashtag aqui pra eu entender que vocês estão entendendo. Me ajuda aí, tá? Como identificamos o nosso chamado? Jairson, ó, eu gravei essa semana, foi essa semana ou semana passada? Quinta-feira? Foi. Essa semana teve uma live aqui lá no IGTV vai ter uma live sobre chamado. Existem 3 chamados. Existe o chamado de envio, que é quando você é enviado para o mundo. Existe o chamado que é o que a gente vai trabalhar no ano, cumprir o propósito, certo? O que é esse chamado de cumprir o propósito? Você está vivendo a sua vida muito bem, tá tudo acontecendo e parece que queima o seu coração, parece que do nada tudo vira a sua volta. Parece que tem gente que escuta a voz de Deus muito claro, certo? Tem gente que escuta que dentro de si fica uma inquietude muito grande. E tem gente que simplesmente a vida parece que paralisa tudo, que começa tudo a desandar. O trabalho estava muito bom e desanda, a família estava tudo bem, começa tudo a desandar. O Thiago Brunet, que é uma referência para mim, chama isso de zona de expulsão, que é quando você entra numa zona que parece que nada funciona para você. É o momento que você precisa parar, se ouvir e entender qual é o propósito para o qual você foi chamado. Então, assim, o chamado é uma convocação. É igual chamada de escola, Lidiane, Rodrigo, Jairson, não é? O chamado é uma voz, é uma força, é algo dentro de você que acontece na sua vida, que você percebe que tem alguma coisa que está fora do lugar. E eu, Lidiane, acredito que é Deus falando assim, ó, Jairson, Jairson, Jairson. E aí, como foi com Samuel, sabe a história de Samuel? Que Deus chamou Samuel, e Samuel, como ele não conhecia a voz de Deus, ele não entendeu que era Deus chamando. Aí ele ia lá e Eli, oi Eli, você me chamou? Aí ele falou, não te chamei. Aí Samuel volta e deita. Aí de novo Deus fala, Samuel, Samuel. Aí ele volta, até que ele chega pra ele, fala pra ele que provavelmente era Deus chamando, que era pra ele responder, fala que o seu servo ouve. Então, se a pessoa não tiver intimidade com Deus, se a pessoa não tiver relacionamento com Deus, se a pessoa não tiver relacionamento com ela mesma, ela não vai entender que aquilo ali é um chamado para cumprir o propósito, que chegou a hora de cumprir o propósito. Você já disse que seu chamado foi super cedo. Existe um padrão, ou seja, muito cedo ou jamais maduro? Keila, não existe um padrão. Tá? Samuel, por exemplo, aí eu vou te dar exemplos bíblicos e vou te dar exemplos sociais da vida cotidiana, tá? Samuel, por exemplo, ele foi chamado muito cedo. Ele foi resultado de um encontro de Ana com Deus. Deus fez uma promessa para ela e ela prometeu que entregaria o filho. Então, assim, Samuel já veio com destino determinado. Assim como ele veio, todos nós, eu acredito que todos nós viemos com destino determinado. Mas só que ele já veio assim, ele foi entregue no templo com 3, 4 anos. Até 3 anos ele estava com a mãe. Depois de 3 anos, provavelmente com 4 anos mais ou menos, ele foi entregue. E aí ele começou ali a caminhada dele. Então ele foi criado para viver, para cumprir, para ser um profeta. Sansão já nasceu, quando nasceu, Sansão já nasceu com algo determinado. Para ser de fato um exterminador de um povo. E Deus, o anjo do Senhor avisou aos pais. Deus não falou nada com os meus pais, né? Mas só que eu desde muito cedo, a minha mãe fala que eu desde muito cedo, eu já tinha essa coisa de olhar para a pessoa e olhar para ela e entender o que estava dentro dela e eu falava isso. E a minha mãe fala que muito pequenininha eu já fazia isso com meu pai, eu já fazia isso com outras pessoas. Mas eu não tinha clareza e a minha mãe também não tinha clareza que isso era o meu chamado, que isso era o propósito para minha vida. Com 12 anos foi quando eu tive clareza. Agora, Moisés, ele foi chamado, ele já estava, já era de idade, ele não era jovem, como a gente é jovem hoje, sabe? Então, assim, não tem uma idade específica para isso. Mas eu realmente acredito que quanto mais cedo a gente começa a se desenvolver, quanto mais cedo a gente ensinar para os nossos filhos a olharem para dentro de si e não para fora e não para a sociedade, se desenvolver percebendo as necessidades dele, percebendo quais são
o perfil comportamental, quais são as habilidades que ele tem, mais fácil vai ser para a criança, para o jovem, para o adolescente se direcionar para o propósito dele. Agora, quando a gente tenta se colocar em uma forma, ou quando a gente tenta colocar o nosso filho, no caso que eu sou mãe, não sei se a Keila já é mãe, quando a gente tenta se colocar em uma forma, aí, gente, fica muito desafiador. Por quê? Porque aí você tem que ser daquele jeito, não porque você é, mas você tem que ser. Por isso que eu, particularmente, aqui em casa, a gente tem muita afinidade com a metodologia montessoriana, porque a metodologia montessoriana fala sobre isso, sobre você ajudar a criança a se desenvolver por ela mesma, você observar quais são as habilidades que as crianças têm naturais. E aí você disponibiliza várias atividades, vai cumprir o currículo, mas você vai permitir que a criança perceba aquilo que ela tem mais facilidade, tá? Então não tem, Keila, não tem um padrão. Exatamente, eu acho que o meu propósito é mais, na verdade, mas na verdade não é. Sim, faz sentido. Gente, quem quer entrar ao vivo comigo para perguntar ao vivo? Quem tá aí quer perguntar ao vivo? Quer entrar para bater papo comigo? Diga. Faz muito sentido quando a gente começa a mergulhar nessa busca, sabe? O desafio pra gente é porque as necessidades, e aí tem um vídeo lá no YouTube, tem um vídeo sobre necessidades básicas, onde eu compartilho quais são as principais necessidades do ser humano. Geralmente, os adultos, eles se perdem nas necessidades básicas. As crianças, como elas têm as necessidades supridas pelos pais, elas não têm essas preocupações. Então, por isso que quanto mais a gente investir nas crianças, quanto mais a gente se dedicar na educação dos nossos filhos, para que eles sejam quem eles são, e não que eles entrem em um formato, sabe? Mais fácil vai ser. E aí é por isso que começar pela maior habilidade, entender que você tem habilidades para você chegar à maior habilidade, porque só vive de fato, só chega à maior habilidade, que é amar, quem cumpre o propósito. Quem não cumpre o propósito pode amar pai, mãe, filho, filha, pode amar os parentes, mas não ama uma quantidade grande de pessoas, mas não derrama sobre a vida de uma grande quantidade, de uma multidão de pessoas. No caso do filho, acho que já faço isso de modo intuitivo. Vou procurar saber mais a respeito. Ele está com 10 anos agora e sinto que já estou um pouco atrasada. Keila, posso te falar? A gente nunca está atrasado. Existe um tempo para todas as coisas. O importante é assim, porque se você se sentir atrasado, você vai começar a se julgar, você vai começar a trazer peso para você. Você tá no seu tempo, no tempo que você tem disponível, sabe? Então, assim, com 10 anos é uma boa idade. Provavelmente ele ainda não passou pelo processo de puberdade. Mas 10 anos é uma boa idade para você dialogar com ele, para você ensinar ele a se perceber. E pensa sempre assim, eu vou... Olha o que eu acho. Ó, o Luquinha batendo. Eu vou gravar uma live, vou botar na listagem aqui de conteúdo, pra gente falar sobre alinhamento corpo, alma e espírito. Que a gente precisa alimentar o corpo, assim como a gente alimenta o corpo físico com alimento, que a gente nutre o corpo com alimento, a gente também precisa alimentar a alma e o espírito, ou seja, as emoções e a parte espiritual. Esse alinhamento é fundamental. Quanto antes você ensinar para o seu filho, que hoje está com 10 anos, que ele precisa se perceber corpo, alma e espírito, mais fácil vai ser para ele e até mesmo para você no relacionamento com ele na adolescência, para orientar. Porque uma criança que começa, a ter essas informações cedo, ela vai se desenvolver, ela vai se aperfeiçoar. Porque aí, assim, ela se desenvolve até determinada idade e depois ela se aperfeiçoa. O que acontece com a nossa geração é que os nossos pais não tiveram acesso, a essas informações. E aí acaba que a gente tem que ficar descobrindo isso já adultos, depois da gente já estar cheio de vício, depois da gente ter acreditado em vários enganos. E são os enganos que impedem que a gente viva, que a gente cumpra o nosso propósito.
O propósito é algo específico. Quando eu entendi que o meu propósito era realinhar a comunicação das pessoas para que eu pudesse remover o engano e que elas pudessem cumprir, multiplicar a habilidade e cumprir o propósito, o impacto sempre vai apontar para a eternidade. Deus te fez para você voltar para o caminho original. Deus te fez para Ele te encontrar na eternidade. Então, o impacto do propósito da vida de qualquer pessoa, sempre vai levar o outro para a eternidade. Não significa que vai ser um impacto. O meu impacto é o quê? Para que a pessoa cumpra o propósito, para que a pessoa viva a vida que tem que viver aqui. Porque o meu objetivo é que você tenha vida abundante aqui, porque isso é o que a Bíblia fala, que a gente tem uma vida abundante. Aí tem gente que fala assim, Lidy, mas isso é questão de religiosidade? Não, não é religiosidade. Isso é na vida, isso é nos negócios. Isso é a vida que a gente nasceu para ter. Jesus, ele não era religioso. Jesus, ele não era cristão. Ele era Jesus. Ele vivia um padrão de vida de excelência. E isso é importante, a gente precisa entender isso. E esse padrão de vida, de excelência, a gente só chega quando a gente cumpre o nosso propósito. Tem pessoas que chegam a cumprir o propósito de vida sem ter clareza espiritual, porque são pessoas que são muito ligadas nelas. Então elas conseguem se ouvir. Por isso que geralmente pessoas dominantes, elas conseguem ter resultados e até encontrar facilmente o propósito, porque são pessoas extremamente determinadas. São pessoas que dificilmente vão se distrair com outras pessoas, sabe? Então elas vão focar no resultado. Só que nem sempre o impacto delas é um impacto para a eternidade. E é aí que a gente tem que ter cuidado, porque nem todo mundo tem essa clareza, né? Mas enfim, existem várias metodologias para a gente chegar ao propósito. E eu acho que todas são válidas, sabe? Porque não existe uma única forma da gente aprender sobre algo. Mas lá na live sobre propósito, sobre chamado, eu expliquei. E teve uma live que a gente falou sobre essa semana também, sobre amar. Na live de amar, eu falo quais são os passos, né? Então, o primeiro passo é você entender que você foi chamado para cumprir um propósito. Então, a partir do momento que você entende isso, você pode até não saber qual é o propósito, mas você chega e você fala, eu entendo que eu fui chamado para cumprir o propósito. E se você falar isso agora, aí comigo, me ouvindo, eu entendo que eu fui chamado para cumprir um propósito. E eu vou cumprir esse propósito. Você começa a liberar, você começa a dar comando sobre o seu corpo. Mas no momento que você nunca ouviu falar sobre isso, no momento que você nunca parou para pensar sobre isso, vai ser muito desafiador você viver, colocar isso em prática. Como que eu pratico algo que eu não sei? É muito desafiador. Por isso que é bem importante a gente parar e a gente se perceber, entender o que está registrado dentro da gente. Novamente eu vou falar. Eu acredito que o propósito está registrado no Espírito, que por isso a gente precisa se acalmar, se aquietar. Lidy, por quê? Porque Deus é Espírito. Então, se Ele nos fez, se Ele nos criou, e a imagem e semelhança dele para cumprir um propósito específico, eu acredito que essa informação está no nosso espírito. Lidy, você tem que comprovar isso cientificamente? Não. É só uma impressão que eu tenho no meu coração, tá? Cientificamente falando, o propósito é o sentido que você dá na sua vida. E aí, cientificamente falando, estaria na sua alma, estaria no seu intelecto, tá bom? Então, acho que é isso, povo lindo. Temos já quase uma hora de bate-papo. Hoje ninguém quis entrar comigo. Tem alguém aqui que está aqui neste momento que quer entrar comigo? Poxa, semana passada foi tão legal. Achei que essa semana a galera ia querer entrar também. Então acho que não vai rolar essa, né? De entrar ao vivo. Fazer o quê, né? A gente vai aprendendo. Nem sempre é o que a gente acha que tem que ser. Semana passada foi legal. A gente teve a participação do Reinaldo. Foi muito, muito legal. Mas hoje ninguém quis participar ao vivo e tudo bem. E eu não vou. E eu vou deixar lá o material salvo, tá? Porque eu acho que é importante, faz parte disso, dessa jornada que a gente tá tendo, que a gente faz plano, mas que nem sempre acontece, né? Então vamos lá. Deixa eu dar oi pra Lilia. Deixa eu dar oi pra Misael. Oi, Misael!
como você está, queridão? E oi pro Dudu. Ó, que honra, gente. Ministro de louvor da nossa igreja aqui na nossa live. Dudu, querido, um abraço pra você. Obrigada por nos prestigiar. Alguém quer entrar ao vivo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas para perguntar sobre habilidade, perguntar sobre propósito. Podemos encerrar? Alguém tem pergunta, tem dúvida? Eu te convido a ir lá no meu IGTV, conferir todo o material que a gente tem produzido, tá? Tá muito legal, tá bem completo. Te convido. Chama eu, mulher. Ó, Misael. Pode chamar? Então chama o Misael aí, amor. Acho que vai ser melhor você virar isso. Eu chamo. Então vamos virar? Pode. Ai, não tô conseguindo. Misael, manda uma solicitação, não tá indo aqui. Vê se você consegue mandar uma solicitação. Vou amar conversar com você. Gente, esse cara tem uma energia incrível. A gente se conheceu, deve ter quantos meses? Ele mandou. A gente se conheceu num evento muito legal do Sidney. Tá aguardando aqui pra mim. Travou aqui. Travou? Volta. Então, deixa eu te explicar. Hoje, na live de terça, é uma live que eu bato papo com o pessoal. Aí a proposta é a gente abrir para pergunta. E se alguém quiser entrar ao vivo comigo, pode entrar e perguntar o que quiser. Pode realinhar o que quiser, pode tirar dúvida sobre propósito, sobre habilidade. Pode fazer o que quiser. Então, você que teve coragem de falar vou. Semana passada foi muito legal, foi com o Reinaldo. E foi um papo super bacana, porque o Rodrigo fez a live comigo. Então, semana passada foi... E aí, hoje é com você. Pergunte o que quiser. Show. Que honra estar aqui. Eu vou pôr no meu 4G porque tá dando uma travada aqui. Tá. Travou, voltou e travou. Como está aí pra vocês, público? Diga. Voltou? Voltou! Voltou bem agora, sem travar. Beleza, vamos lá. A minha pergunta é: como é que você descobriu o seu chamado? Certo. Como é que você descobriu o seu propósito? Eu acredito que não é que é mais fácil, mas eu posso talvez me ver em você, me espelhar em você. Por isso eu faço essa pergunta pra você. Que lindo! Então, primeiro assim, ó, a gente precisa entender o que é chamado e o que é propósito, tá? Então assim, o chamado, ele é irrevogável. O chamado é um chamado, é alguém te chamando. Misael, Lidiane, Rodrigo. É um chamado específico, certo? Você foi chamado para algo. Então, por exemplo, eu gosto de dar Moisés. Ele estava lá cuidando do rebanho do sogro e aí aparece na sarça ardente, começa lá o mato a pegar fogo e aí chama ele para ele voltar para o Egito. Então é um chamado. O chamado é alguém, uma força maior te chamando para realizar algo. Tem algo sempre dentro de você que parece que é uma chama, sabe? Que fica uma inquietude dentro de você, que é diferente da barriga, não é aquele frio da barriga não, é uma tremedeira que dá no coração, sabe? É um negócio que dá, que parece que você fica assim, parece que não tá legal, quando você não tá vivendo, e a mesma forma é uma sensação que te dá no corpo, bem aqui no coração mesmo, de quando você tá feliz quando você tá fazendo aquilo que você tá fazendo, que tem a ver com o seu propósito. E aí o propósito é o que você precisa fazer. O propósito é o que você precisa fazer e o propósito envolve duas coisas. A sua contribuição, que é o que você precisa fazer, e o impacto, que vai ser o resultado na vida das pessoas. Então, propósito tem a ver com essas duas coisas. E o que é propósito especificamente? O propósito é aquilo que te faz assim, que te move, é o que faz sentido, é por que você faz o que você faz.
Por que eu venho pra cá hoje fazer live? Porque eu entendi que eu tenho que conversar com pessoas. Mas tem uma estratégia para isso. Eu tô aqui conversando com um propósito. E aí, como que eu, Lidiane, ouvi o meu chamado, né? E como que eu fui em busca de descobrir qual era o propósito para esse chamado? Foi quando eu tinha 12 anos, eu fazia rádio, meu pai foi fazer um programa de rádio, comprou um horário para fazer um programa de rádio comunitário. Meu pai é empresário, político, pastor. Então ele criou um programa e aí algum dia eu tava com ele e eu fui apresentar esse programa com ele. Deu super certo. Eu com 12 anos, a galera adorava conversar comigo. A gente abriu um quadro no programa que as pessoas ligavam para perguntar, para tirar dúvida, para falar ao vivo, para pedir música. Sabe aquela época que você ligava pra rádio para pedir música? Você passou por isso ou você é novinho? Sim. Não. Você ligou para pedir música? Sério? Aham. Então, eu fazia um programa que aí eu conversava com as pessoas. Aí falava, pra quem você quer mandar um agradecimento, um abraço. Você quer perguntar? Só que aí o que acontece? As pessoas passaram a ligar e a perguntar. E eu responder. Lidiane, o que você acha disso? Ô pastor Márcio, o que você acha disso? Aí dava uma resposta assim. E qual música que você quer? Aí as pessoas pediam, na época tava Kleber Lucas em alta, aí as pessoas pediam muito Kleber Lucas, era uma rádio evangélica. E aí foi assim que eu, conversando com as pessoas, me encontrei, porque assim, eu nunca tinha feito nada, tudo bem que eu tinha 12 anos, mas eu nunca tinha feito nada que me desse tanta alegria. Eu nunca tinha ficado tão apaixonada por nada, que me desse assim, tamanha alegria, que era conversar com as pessoas. E aí eu comecei a estudar rádio. Aí eu me lembro que com 12 anos foi a primeira apostila que eu peguei de comunicação, foi de rádio, com técnicas vocais, como aquecer a voz, que significava. Aí foi a primeira vez que eu me deparei com a comunicação. E eu falei, é isso. E desde então eu comecei um processo de autoconhecimento. Eu comecei a pregar, comecei a fazer outras coisas relacionadas à comunicação. Isso começou a fazer muito sentido para mim. Eu apresentava os trabalhos da escola. Eu já ganhei prêmio apresentando o trabalho da escola, que era só papel 40 quilos e servindo pão. Eu já ganhei prêmio assim na escola. Tamanha era a minha persuasão, a forma que eu falava entrava assim no coração das pessoas. E foi assim que eu fui tendo clareza de propósito. Fez sentido aí? Uau. Então, sim. E me identifico tirando... Eu também, eu senti isso a primeira vez, de queimar, de falar, uau, quando eu fiz uma pregação. E aí eu senti a transformação minha, das pessoas também. Sou criado no meio evangélico, então nisso eu falei, é isso que eu quero. Mas eu tô nessa jornada que você tá... A gente já se encontrou em alguns lugares por aí. Eu tô nessa jornada para descobrir o meu e também ajudar as pessoas. É uma coisa que queima muito em mim, a identidade. E ajudar as pessoas a encontrarem a sua identidade, saber quem elas são. E, bom, eu preciso primeiro descobrir, ativar, viver mais a minha. E automaticamente eu já tô ajudando e vou continuar ajudando as pessoas. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Como que trilha essa jornada? Quase aquela pergunta que eu fiz para você aquele dia. Mas sabe o que é contraência? Eu vou te dizer uma coisa. Eu acabei de falar isso agora. Quando a gente é chamado, a gente acha que a gente não está pronto. Só que acredite, você está pronto. A sociedade vai querer te encaixar em uma forma. A sociedade vai querer chegar para você e vai falar, você precisa de não sei quantos certificados. Sabe? E eu não estou menosprezando, o meu valor mais importante é conhecimento. Meu marido está aqui e eu estudo todo dia. O meu pai, eu já publiquei de madrugada, eu e meu pai estudando. E o meu pai, às vezes, ele chega pra mim e fala assim, mas por que você estuda tanto? Por que você tem que ler tanto? Recentemente, alguns anos atrás, meu pai chegou pra mim e falou assim, você acha que você já leu 100 livros? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, meu Deus, como assim que eu vou responder isso pro meu pai? Tipo, só na minha casa, nenhuma parte tem muito mais de 100 livros. Então, assim, aí a gente para e eu falei, sim,
pai. E ele falou, mas por que você estuda tanto? Eu falei, pai, é porque pra mim é importante estudar. Eu não estudo pros outros. Eu não publico aqui, eu posso até publicar os livros que eu leio, mas assim, eu não faço isso pros outros, eu faço isso por minha causa, porque é importante pra mim. Então, o mundo vai chegar pra você, e quando eu digo mundo, eu digo que é a sociedade. A sociedade vai chegar pra você e vai querer te colocar em uma forma. E aí, quando você cumprir todos os pré-requisitos, você vai perceber que você já poderia ter começado antes. Que foi muito válido, que é muito válido a gente estudar, é muito válido a gente fazer curso, é uma validação, a gente precisa de validação social. Mas acredite, você já sabe mais sobre identidade, por exemplo, do que muita gente que está perto de você. E aí você já pode ajudar essas pessoas. Eu já sei sobre propósito muito mais do que eu comecei, Misael, a estudar sobre propósito. Eu tinha 18 anos. A primeira vez que eu parei e falei assim, eu preciso entender o meu propósito. Porque até então estava tudo certo. Até então eu sabia que era comunicação, eu sabia que eu queria conversar com as pessoas. E aí quando chegou na hora de escolher a faculdade, que deu um nó na minha cabeça. Porque aí eu virei e falei assim, nossa, mas peraí, então agora eu tenho que encontrar uma faculdade que eu possa fazer isso que eu gosto. E aí eu pensei em fazer, meu pai queria que eu fizesse direito ou pedagogia. Aí eu pensei em fazer pedagogia, porque meu pai tem uma escola, tinha uma escola. Aí eu pensei em fazer pedagogia, mas eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu vou ficar dentro de um colégio para sempre. Aquilo me desesperava, pensar em ficar num lugar só para sempre, no mesmo lugar para sempre. E eu falei, não. Então eu vou fazer psicologia. E quando eu pensei em fazer psicologia, eu ficava assim, mas eu vou tratar patologia? Mas eu não quero tratar patologia. Nada contra os psicólogos, eu amo os psicólogos, vários clientes meus eu peço para passar por análise de um profissional, então não tem nada a ver, não sou contra, só que não era pra mim. E aí sabe o que eu fiz? Eu fui na faculdade, eu peguei a grade, na época ainda tinha isso, grade e menta, não sei como é que é hoje, deve ser tudo digital. Eu pedi e eu sentei pra ler. E aí eu peguei o curso de comunicação, e aí tinha lá psicologia, e aí eu falei assim, beleza. Quase tudo é comunicação. Então é esse curso que eu vou fazer. Só que eu não queria ir pro Jornal Nacional. E as pessoas na minha época, quando fazia comunicação, era pra fazer jornal, TV. E eu não queria isso, porque eu queria conversar com as pessoas. E aí eu achava que eu ia fazer rádio também, de novo. Só que aí, adivinha só, eu acabei olhando e falando assim, nossa, mas não é isso que eu quero. Eu não quero que alguém me mande fazer alguma coisa. Eu não quero falar com as pessoas pra expor a dor das pessoas, sabe? Então, quando eu comecei, aí foi com 18 anos, eu falei assim, não, peraí, eu preciso... Porque meu pai me perguntava, mas o que você quer fazer? Eu falava assim, eu quero conversar com as pessoas. Aí meu pai, mas o que você gosta? Eu gosto de gente. Só que gostar de gente, acredite, não dá pra ter uma profissão que goste de gente, né? E eu falei, cara... Eu vi isso em você, desculpa te cortar, eu vi isso em você. Nesse último evento que a gente tava, você sentou com um pra conversar. E a hora que eu tava indo embora do evento, você tava sentado com uma outra pessoa, sei lá, não sei se você conhecia ou não, e tava conversando e dando atenção e tratando, ajudando aquela pessoa. Eu falei, caramba, não é por dinheiro, não é financeira, é uma das pessoas que eu identifiquei lá mais sincera, que tava aplicando o que fazia sentido no meio de todo mundo. Um evento que nem era seu, que você tava ali pra ouvir as pessoas. E eu faço isso, por quê? Eu faço isso em qualquer lugar. Por isso que eu resolvi, assim, pra mim semana passada fez tanto sentido, porque as pessoas, o João virou pra mim e falou assim, Lidy, quando tem alguém com você, é diferente. Quando é só você falando, é bom, mas quando tem alguém interagindo com você, parece que tira de você. Por quê? Porque eu tô aqui, eu amo, e eu vou te falar, vou ser muito sincera com você. Tinha um vazio dentro de mim, que quando eu fui fazer comunicação, começou a preencher. Quando eu entendi um pouco mais, e que eu ficava assim, eu gosto de escrever, mas eu gosto de escrever o que eu quero escrever. Eu não gosto de escrever o que me pedem para escrever. Sabe?
eu gosto de conversar, mas eu não gosto de conversar com a pessoa e tirar da pessoa aquilo que vai expor a pessoa. E aí isso começou a trazer um nó dentro de mim. Aí eu falei, então eu vou pra assessoria. Aí fui pra assessoria. Quando eu chegava lá, eu falava assim, cara, eu vou assessorar, eu vou ajudar a pessoa. E assessoria não é você ajudar, é você fazer pelo outro. E eu falava assim, nossa, mas como assim? Porque não era que eu ia ajudar, que eu ia assessorar o político, que eu ia assessorar a pessoa. Eu ia fazer pela pessoa e a pessoa ia assinar como se ela tivesse feito. Aí mas isso é ajudar? Nossa, mas eu acho que isso não é ajudar. E eu ficava assim, eu falei assim, nossa, mas isso não é assessorar. E nada contra quem faz isso, sabe? Mas eu parava e falava assim, Deus, mas queima alguma coisa dentro de mim. E aí, quando eu comecei a pregar, as pessoas ficavam assim, você vai ser uma pregadora, você vai ser uma pregadora. E eu falava assim, gente, mas eu não preciso de um púlpito para pregar. E não tenho nada contra púlpito, eu vou em púlpito, eu prego, não tem nada, não tô falando mal, não é nada disso. Só que pra mim era tipo assim, eu não precisava de um altar, eu não precisava de uma plataforma. E uma vez eu vi uma pregação da Nívia Soares e fez muito sentido pra mim quando eu vi a Nívia falando isso. E aquilo foi libertador pra mim, que eu falei assim, cara, eu não preciso. Aí você vai ser pastora. Eu falei, gente, mas não é Deus que tem que falar que eu tenho que ser pastora? Tipo, aí eu comecei a receber convite, você vai ser pastora, não. Eu casei, antes de me casar eu já tinha recebido convite pra ser pastora. Aí eu falei, mas Deus não me chamou. Mas você tem toda a capacidade, você tem todo o dom. E eu falava, cara, mas não é isso. E aí eu achava que... eu acho que travou. Será que travou? Acho que travou. Mas enfim, só pra terminar essa história pra vocês que estão aqui. Eu achava que, vou me casar e isso vai sanar. Vou ter filho e isso vai sanar. Esse vazio dentro de mim. E eu fui vivendo tudo isso e não. Até que quando, antes de eu engravidar do Luca, o Senhor me chamou para cumprir o meu propósito. E aí eu tive essa experiência de entender que Deus estava me chamando. Eu não sabia como é que ia ser a jornada, mas eu sabia. Eu estava no seminário. Tá te ouvindo? Então beleza. Eu estava no seminário, estava na aula do professor Drummond, do pastor Drummond. Tava eu e o Rodrigo, na época fazíamos seminário os dois, e eu realmente ouvi Deus me chamando, eu tive essa experiência. E eu comecei a chorar, e eu virei pro lado e o Rodrigo olhou pra mim, o que tá acontecendo? E eu virei pra ele e falei, Deus me mandou entregar o meu trabalho pra ele, porque ele tá me chamando. Lembra disso, amor? Foi uma experiência pra mim muito forte. Então eu vivi isso, de realmente ouvir... ter uma experiência espiritual de chamado. Agora, gente, outras pessoas cumprem o chamado e não passam por essa experiência que eu passei. E não tem uma regra. Cada um vai viver de uma forma, porque Deus ele não se encaixa em uma regra, sabe? E o Deus de cada um, sabe? Não é um Deus da igreja ou um Deus religioso. Comigo aconteceu assim. Quando foi... eu engravidei do Luca em 2015. Foi 2015? Luca nasceu em 2016, né? Em 2015, quando foi início de 2015, eu tive essa experiência de ouvir mesmo, assim, de sentir, de ouvir uma voz. Eu realmente vivi essa experiência. Todo mundo vive essa experiência? Não vive, tá?